Olá, bem-vindo ao Podferas. Eu sou a Isabela Grossi. Eu sou a Ariane Chagas. E eu sou a Maria Luísa Santos. A gente está aqui com o Podferas do ABC. A gente veio apresentar o Leonardo Nogueira e a gente queria muito agradecer por estar aqui. Vai ajudar muito a todos os jovens que pretendem seguir a profissão de psicologia ou está um pouco em dúvida ainda no que escolher. E nós somos, do colégio ABC Anglo e a gente tá aqui para poder fazer algumas perguntas para você, então seja muito bem-vindo. Sim, ele é psicólogo clínico há mais de 20 anos, né? É graduado pela Universidade Federal de Uberlândia e também é terapeuta familiar formado pela Conexão Sistêmica de São Paulo, né? Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, gente. Vocês estão me apresentando ainda, mas eu já vou me intrometendo, que aí fica mais espontâneo, né, também. Obrigado pelo convite, quero agradecer ao colégio aí pelo incentivo, né? Que isso que vocês estão fazendo é extremamente importante. Acho que não só para as pessoas conhecerem o que a gente vai conhecer já, né? O curso de psicologia, mas também para as pessoas terem acesso, muitas outras pessoas da idade de vocês terem acesso a informações, né? Sobre as diversas profissões. Então, eu acho que isso é uma iniciativa muito positiva. Eu quero parabenizar tanto a vocês quanto ao colégio por estar dando essa oportunidade para vários profissionais falarem de assuntos da área deles e isso ajudar muita gente na escolha, né, da profissão. Para começar, eu gostaria de começar perguntando como que você escolheu sua profissão, se teve algum motivo para você escolher, como foi? Então, na verdade, a minha escola, que era o Anglo na época, a minha escola tinha orientação profissional também. Então, eu fiz uma orientação com o psicólogo, mas aí ele era psicólogo da escola mesmo. E ele fez algumas dinâmicas com a gente. E eu acabei ficando entre psicologia, direito e jornalismo. Porque a minha área de comunicação ela era muito alta. Assim, a minha comunicabilidade, né, a minha facilidade de falar em público, de expressar com as palavras. Então, eu fiquei entre os três. E tinha algo que me fez escolher psicologia, que foi assim, na época do colegial, muitos colegas meus, eu acho que eu tinha cara de, assim, chega pra ele e conta seus segredos. Eu tinha cara de que era uma pessoa muito confiável, assim. E muitos meus colegas desabafavam comigo, espontaneamente. Eu não estava nem querendo saber de assuntos íntimos da pessoa. E, de repente, os meus colegas já iam e contavam coisas deles. E eu sempre fui um cara bom ouvinte, assim. Eu sempre gostava de ouvir as pessoas. Eu dava muita atenção. Então, alguém ia conversar comigo, você não ficava assim, sabe? Você não percebia... Sabe quando vocês conversam com alguém que a pessoa não tá querendo te ouvir, você tá lá falando, ela não tá nem prestando atenção? Eu não, a pessoa falava a coisa mais banal, nossa, sério? Não, eu ficava interessado naquilo. E esse ponto me ajudou a escolher psicologia. Então era eu olhar um pouco para as minhas qualidades, assim, e isso me ajudou a falar, não, isso tem a ver comigo. Eu não queria direito porque eu não queria mexer com lei, então eu sabia o que eu não queria. Eu não queria leis, mesmo que no direito usava muito a área de comunicação, né? Eu não quis. E eu quis, o jornalismo eu quis muito, tanto que eu adoro rádio, eu adoro jornal, eu ainda vou para televisão, adoro essas coisas que vocês estão fazendo, porque eu adoro falar em meios sociais, em mídias, né? Seja televisão, rádio, internet e tal. Então, só que na época não tinha jornalismo público em Uberlândia. Então, aí eu não quis prestar vestibular eu fiquei entre jornalismo e psicologia, então eu escolhi psicologia por esses outros fatores, de escuta, de eu ter uma boa comunicação, das pessoas desabafarem os problemas delas, parece que eu era muito confiável. E aí ficou, psicologia e jornalismo, eu vou para psicologia. Eu gostava de pessoas, eu adorava falar com as pessoas, eu adorava grupo. Desde a minha época eu liderava os grupos da escola, então assim... Eu gostava de estar com os meus colegas fazendo qualquer coisa, jogando bola, saindo, sabe? Eu gostava muito de gente, de pessoas. Isso também me ajudou muito a escolher psicologia. E como que foi a sua jornada acadêmica assim na faculdade? O que você gostou, o que você não gostou? Então, acho que a primeira coisa é um sonho, né? Passar na faculdade. Eu saí do colegial, eu já prestei vestibular, o Anglo me preparou muito bem na época.
E aí eu saí, já entrei na UFO, lá em Uberlândia. E assim, só que você vai com toda a sua empolgação. E a faculdade tem as coisas que são boas e matérias que são boas e outras que não. Tem professores que têm uma didática boa, tem outros que não. Na faculdade eu tinha que me virar muito, né? Psicologia tem que ler muito. Então, assim, os primeiros períodos eram muito desafiadores para mim, assim, porque psicologia é período integral, hoje já tem faculdades que é um período só, né? Aqui, por exemplo, é à noite, né? Mas eu tinha essa coisa de ficar o dia inteiro. Em psicologia era de manhã, à tarde e à noite na UFO. Então eu tinha matéria de manhã, ou às vezes à noite, à tarde, de manhã, sabe? Sempre 2 períodos muito cheios. E tinha que ler muito, né? A gente fazia mais trabalhos escritos, apresentação de trabalho, aí essa área de falar me ajudou muito. Eu sempre participei de grupo de jovens quando eu era mais no colegial, grupo de jovens religioso, e aí me ajudou muito a me desenvolver, porque eu tinha que liderar o grupo de jovens, eu tinha que apresentar, né, fazer palestra, então tudo isso me ajudou. E aí, durante a faculdade, teve matérias que eu gostava, matérias que eu não gostava. Acho que vocês mandaram os roteiros das perguntas, tem uma aí que... se eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir de psicologia, que estava muito chato, assim, principalmente o período básico, né, com aquelas matérias muito básicas, matemática, estatística, anatomia, sociologia, filosofia, que ainda tem, eu estava vendo na grade curricular. Inclusive, eu vou deixar para vocês a grade curricular. Eu fui lá na UFO, por causa da palestra, eu fui lá no meu curso, e eu pedi algumas informações para eles, e aí eles me mandaram toda a grade curricular da psicologia da UFO. Ou seja, quais as matérias que vocês veriam em cada período. Aí depois eu mando para vocês poderem divulgar, para quem quiser, né, saber. A gente posta no Instagram do ABC, para quem tiver interesse, dá uma olhada. Ah, beleza, ótimo. Então, assim, mas a minha jornada, eu sempre adorei escola, gente, pessoas. Então, a minha jornada foi focada na escola, na área educacional. Nós vamos falar dos campos da psicologia. Mas a minha jornada, eu tenho que falar que foi uma jornada de sucesso, porque a minha turma, muitos profissionais saíram da minha turma, foram profissionais muito competentes, muito bons, assim. A nossa turma era muito elogiada pelos professores. E aí, teve a partir do período que eu comecei a ver coisas práticas, aí eu já apaixonei pela psicologia. Quando eu estava vendo aquelas matérias mais básicas, eu falei, não acho que não é isso que eu quero, não. Mas eu insisti porque eu sabia que ia ter coisas práticas, eu sabia que ia ter áreas que eu gostava, então eu continuei, né, na psicologia. E aí eu formei, e eu já formei trabalhando, nós vamos falar disso, mas eu gostava tanto que, assim, eu já dentro da psicologia, eu já comecei a me envolver com escola, eu virei professor primeiro, eu fui dar aula, depois eu fiz uma proposta na escola para eu virar psicólogo. Então, assim, foi muito legal a trajetória, sabe? Vou deixar vocês perguntarem mais, que eu falo demais. E como que é os estágios do curso de psicologia lá na faculdade? Então, você tem, na psicologia, você é obrigado, aliás, a fazer... Na minha época era 500 horas de estágio. Hoje são 600 horas que você tem que fazer em uma área. Então, você escolhe uma área da psicologia. A UFO, por exemplo, eu vou falar da UFO, mas isso vai valer para as outras também um pouco. Porque cada faculdade varia um pouco o esquema de estágio, mas tem o basicão, né? Então, na UFO, por exemplo, eu escolhi uma área. Na época você podia escolher 2, agora hoje você escolhe só uma. E você investe naquela área, no estágio, né? Ou você faz seleção de estágio, ou você escolhe um professor para te orientar no estágio, né? Às vezes a gente conseguia um lugar. Eu era batalhador, então como eu frequentava escola, eu já fiz a proposta na escola. Eu tinha uma amiga minha que era psicóloga, ela já era formada e eu não. Aí ela trabalhava numa empresa. E aí eu fiz a proposta, eu posso... Eles precisavam de um estagiário lá, e eu falei, eu quero. Né? Então eu sempre ficava de olho, assim, em pessoas que eram... Eu sempre fui muito comunicativo, então eu tinha muita facilidade de fazer o networking, né? Essa coisa, a rede de contatos. E aí eu fiz a proposta, então eu fiz estágio na área escolar e na área organizacional. Eu não fiz na área clínica, que é onde eu trabalho hoje. Olha que engraçado, né? Mas, então o estágio você escolhe hoje uma área,
A psicologia oferece essas 3 grandes áreas que você pode trabalhar: organizacional, que é as empresas; escolar, que pode ser creches, pode ser escolas particulares, públicas, né? E a área clínica, que é consultório mesmo, que aí é lá na psicologia que você faz, você atende as pessoas da comunidade, né? De graça, lá na hora do estágio, e as pessoas aqui, os professores vão nos orientando. Todo o estágio ele é orientado pelo professor. Você tem um professor que te orienta numa dessas 3 áreas, e aí você cumpre as horas né? No caso, na minha época, era 500 horas, e pronto, aí você terminou o seu estágio. Aí você apresenta seu estágio, às vezes você faz o trabalho do estágio, né? Conclusão, e é isso. No meu caso, eu fiz na área escolar na época e na área organizacional. Então, eu estava numa escola, eu fiz um período numa escola, e no outro ano eu fiz na área de empresa. Mas a faculdade, no caso, não fornece para você algum lugar para fazer o estágio? Então, a faculdade, às vezes a faculdade faz parcerias com empresas, com escolas, aí os professores conseguem... Mas é você que tem que ir atrás, teoricamente. Não, se os professores fazem as parcerias com as escolas, aí os professores fazem a seleção dos alunos. Ah, tá. Aí você tem que fazer, às vezes você faz prova, às vezes prova escrita, prova oral, sei lá. Cada professor tem o seu jeito de fazer a seleção de estágio, né? Então tem tem situações que o professor faz a seleção de estágio, por exemplo, professor da área clínica. Então tem vários professores da área clínica. Eles oferecem estágio, fazem as provas, fazem entrevista com você para ver se você passa naquele estágio. E por isso que às vezes tem a disputa, né, pelos estágios. Você disputa com outros colegas seus para conseguir aquela vaga de estágio. Mas você pode conseguir estágios por fora, desde que o seu professor te oriente. Então, no meu caso, eu consegui por fora, eu não fiz seleção de estágio, eu fui atrás do meu estágio, e eu fui atrás dos professores que... como que eu falo? Com os professores que podiam ceder né, me orientar. E como eu era um bom aluno, os professores me conheciam, então eu fui atrás de 2 professores e falei, não, eu te oriento, né? Uma professora minha da área escolar me orientou, e da área organizacional ela também falou, não, eu te oriento. Deu tudo certo para mim, né? Mas é isso, ou você busca por conta, ou você faz as provas que os professores lá na UFO mesmo, eles, nós vamos abrir estágio na área tal, aí você faz, na área hospitalar, por exemplo, que tem na UFO, né? Que é a área dentro da área clínica. É isso. E foram quantos anos de estudo, mais ou menos? Psicologia são 5 anos. São 5 anos que você faz. Às vezes tem faculdade que 4 anos e meio, mas geralmente é isso. 4 anos e meio, 5 anos de estudos da graduação. Que você faz na psicologia. Depois, você vai estudar a fundo a sua área, você vai aprimorar você, né? A gente nunca para de estudar. Essa é a verdade. Fazer curso, não tem como. Você mencionou anteriormente que um dos aspectos, assim, que te ajudou a escolher psicologia foi que você era bem comunicativo, gostava de conversar com as pessoas, né? E qual seria, assim, um conselho seu para alguém que quer fazer psicologia, que quer ser psicólogo, mas que tem um pouco de dificuldade nessa questão de interação social? Não precisa, porque eu tinha alunos meus tinha colegas meus que eram muito tímidos, assim, mais quietos, mas que se deram bem na área clínica, por exemplo. Que você não precisa fazer palestra, tá aparecido. Não, a comunicação não é um critério fundamental para você poder ser psicólogo. Na verdade, eu acho que são várias qualidades para a gente ser psicólogo. Não precisa ser uma única coisa. Mas eu não tenho aquilo. Você pode desenvolver isso durante o curso. O curso ajuda muito a gente a desenvolver várias coisas, várias habilidades. A escuta, a observação, né, que é algo muito importante para o psicólogo, né, observar o corpo, observar a fala, observar o tom de voz, observar o gesto facial. O curso vai ajudando você a perceber como que a pessoa se desenvolve, né? O que você estuda, né? Então, por exemplo, eu vi lá a psicologia, a gente tem psicologia do desenvolvimento, né? Como que a pessoa desenvolve, o que ela tem em cada estágio da vida dela,
como é que é a primeira infância, como é que é a puberdade, a adolescência, a fase jovem, a velhice, né? Então, como é que a gente estuda na psicologia do desenvolvimento essa parte. Então, você vai aprendendo a olhar a pessoa. Então, não é que a pessoa, mas ela é de tal jeito. Você vai fazer, não é um critério único ter, mas eu sou tímido, então não posso fazer psicologia? Pode, você pode fazer. Você precisa desenvolver algumas habilidades. Primeiro, básico, você precisa de gostar das pessoas. Você precisa gostar, que eu diga assim, estar conectado com as pessoas. O psicólogo, tanto é que é da área humana, né? Porque é o que vai ajudar a outra pessoa. A gente é ajudante do processo da outra pessoa. Você vai ajudar a outra pessoa na qualidade de vida dela, mental, emocional. Então, isso você precisa gostar. Eu falo assim, olha, se você for para a área clínica, por exemplo, você precisa gostar de ouvir problema. Quando eu digo gostar, é você ter uma abertura para ouvir as dores das pessoas. Eu não consigo ver dor, não consigo lidar com... Nossa, não dou conta de ficar ali ouvindo os problemas das pessoas o tempo todo. Então, aí você vai ter mais dificuldade de ser psicólogo. Porque a gente vai trabalhar com as dificuldades, seja de aprendizagem, seja emocional, seja na empresa de relacionamentos, né? Você vai dar treinamentos em empresas, seleção de pessoas, você vai precisar observar, você vai precisar trabalhar com gente. Não tem como, você não vai trabalhar, você, o computador... né? Você vai dar aula, se você for para o ensino, você vai precisar dar aula para as pessoas, né? Fazer pesquisa. Então é isso. E agora que você já se formou, é fácil assim conciliar a vida de psicólogo com a sua vida pessoal ou é meio complicado? Porque, como você falou, você fala muito assim que tem que ter comunicação. Então isso provavelmente te ajudou muito. Mas agora que você já está formado assim... como que você concilia tudo, assim? Se você tem muitas horas livres, como você trabalha? Acho que, não só na relação... Não só na vida pessoal, mas em relação às suas emoções também, né? O que você sente, assim, sentimentos. Você consegue lidar melhor. Você consegue lidar, eu sou psicólogo. Aí eu penso, nossa, eu tenho que lidar comigo mesmo também. Como que é pra você? Algumas coisas fundamentais, né? O psicólogo, esse é meu ponto de vista, dentro da minha experiência. O psicólogo precisa cuidar da sua vida pessoal. Ele precisa ter um tempo para ele precisa investir na autoestima dele. Porque como que eu vou atender pessoas se eu não, na minha prática, eu não estou fazendo nada daquilo que eu estou atendendo? Então, eu estou generalizando para todos os profissionais que seria muito importante para quem formou em psicologia, cuidar de si. E aí o cuidar de si, por exemplo, eu jogo vôlei de praia. Então, meu fim de semana eu dedico para vôlei de praia. Eu tenho minha academia, então eu faço academia. Eu tenho minha área que eu dedico voluntário assim, para a comunidade, que eu gosto. Eu também, uma outra coisa, atualmente eu não trabalho na sexta-feira, já tem um bom tempo, assim, que eu preciso ter um descanso para minha cabeça, né? Relaxar, fazer outra coisa, viajar. Então, a terapia, eu preciso fazer terapia, então por um tempo a gente faz terapia, depois dá um tempo, volta, aí volta de novo para terapia, descansa. A gente precisa dar o tempo todo cuidando tanto do físico, que é o nosso corpo, o nosso instrumento, né? O relaxamento, estar descansado, quanto do emocional, né? A gente cuidar das nossas emoções, para você não ser desequilibrado nos seus atendimentos, para você não ter... Às vezes o cliente está contando ali o seu problema, um problema que é o seu e você não resolveu aquilo, e você está falando com a pessoa, mas você nem sabe lidar com aquilo, né? Então, quem forma em psicologia, isso eu falo para todo mundo, quem é aluno de psicologia, precisa ter um terapeuta, precisa cuidar das suas emoções, senão se compromete, vai se enrolar em algum momento da vida, sabe? E porque a gente também é humano. É uma outra coisa que as pessoas acham que psicólogo não tem problema. É tão engraçado. O psicólogo não tem ansiedade, o psicólogo não deprime, o psicólogo não tem problema. Essa é a maior ilusão que tem. A gente é humano. Eu sou só um profissional, mas por trás de mim tem o Léo que tem problema, que tem dificuldade, que tem que aprender coisas.
entendeu? Tem dores, que eu tenho dores da minha história familiar. Então, as pessoas olham para o psicólogo e falam, acho que ele é um Deus, eu acho que ele é perfeito, que ele nunca vai ter problema. E não é verdade. É o contrário. A gente tem, só que a diferença é que a gente cuida. Como eu acho que todas as pessoas deveriam cuidar de seus problemas. Eu acho que hoje, nós vamos chegar nisso também, mas hoje, para mim, o psicólogo é um profissional fundamental para esse momento do planeta Terra, para esse momento que a gente está vivendo. É uma área, assim, importantíssima. Então, a gente tem que se cuidar. E as pessoas também, né? E você atende, tipo, pessoas de todas as faixas etárias ou tem alguma restrição? Qual que é a sua preferência de atendimento? Não, eu acredito, assim, que seria bom um terapeuta ele focar mais numa área e se desenvolver mais naquilo. Eu não atendo criança nem idoso. Assim, criança eu não tenho habilidade ali de instrumento, de estudos, né? Eu não estudei a psicologia infantil a fundo, né? Transtornos infantis. Então, eu não tenho essa área, eu não tenho brinquedos ali, né? Que ajudam no desenvolvimento psicomotor, eu não tenho nada disso. Nem idoso também, que eu não fiz cursos, né? Da terceira idade lá, então... às vezes ou outra eu ainda atendo idoso, mas o meu foco é mais adolescente e adultos. Casal, adolescentes, adultos, esse é meu foco. Que aí é uma área que eu já domino, porque eu trabalhei muito tempo com adolescente, então é uma área que eu domino. Estudei também, né? E adultos, que aí aí são os livros, são muitas coisas que a gente estuda nessa parte, né, de psicologia. E como que tá o mercado de trabalho para o psicólogo atualmente? Está muito bom. O mercado de trabalho está aquecido, né? Eu vou falar assim. Ele está... É um profissional que está muito solicitado, porque muitas pessoas pós-pandemia adoeceram muito, né? Que a pandemia, como a gente ficou mais isolado, teve essa oportunidade de a gente ficar com os nossos demônios, que eu digo, interiores, com a nossa sombra, com as nossas dores, né? Teve a oportunidade de a gente ficar com as nossas dificuldades. E aí isso veio muito à tona. E pós-pandemia, as pessoas adoeceram muito, né? Então, muita ansiedade, muita depressão, muitos problemas com vícios, isso aumentou, né? Relacionamento também. E aí aumentou a demanda para nós, né? E a pandemia também foi muito bom para o psicólogo, gente, porque a gente chegou num lugar que até então nós não chegávamos, que é na internet. Então, hoje, gente, não existia sessões online, né? O online ficou muito mais forte pós-pandemia, durante a pandemia, porque a gente era um profissional essencial, né? Tanto é que eu não parei de trabalhar na pandemia, tinha gente que precisava ser atendido, né? Tanto online quanto presencial, porque tinha clientes meus que não queriam online, então eu atendia de máscara, né? Com todas aquelas recomendações, né? Precauções. E o meu cliente também de máscara, mas ele precisava vir, senão ele ia adoecer muito mais, né? Ou risco de suicídio, de aumentar a depressão, aumentar a ansiedade. Então, e aí, para onde o psicólogo acabou descobrindo um novo lugar, né? O online, né? Então, hoje eu atendo gente de São Paulo, de BH, dos Estados Unidos, né? Então, eu já atendi da Alemanha, já atendi do Japão. Então, assim, é muito, muito legal, porque abriu esse espaço pra gente, né? Hoje você chega na casa, você tá lá com a pessoa, você tá dentro da casa dela, atendendo ela. Então, é um mercado muito aquecido, tanto é que a psicologia, se eu não me engano, eu esqueci de olhar, foi o segundo curso mais concorrido da UFO, ou o terceiro, só perdeu pra medicina agora, né? Então, para vocês verem tanto que tá aquecido o mercado para psicólogo, né? Respondendo sobre o mercado. E como você falou que, tipo, tá tendo muita gente querendo fazer psicologia por ter sido o segundo maior curso, você acha que pode ter uma sobrecarga, tipo, de profissionais da psicologia que talvez vá depois atrapalhar quem for trabalhar nessa área por ter muitos profissionais? Eu acredito que tem falta profissionais ainda. E tem um projeto na Câmara que para o psicólogo ir para as escolas públicas. Eu agora que está me vindo, né? Agora poderia até pesquisar isso depois, mas, por exemplo, a área de escola pública não tem psicólogo. E o máximo que eles fazem, às vezes, é contratar para dar um curso para os professores e tal.
mas é uma área que, se passar, vai abrir muito campo de trabalho. Então, o que você precisa olhar? É Uberlândia. Uberlândia tem muito psicólogo, é saturado. Mas eu ainda acredito que para cada pessoa tem o seu espaço. Às vezes é na sua cidade, às vezes é numa outra cidade. Você é levado, né? Eu acho que quem está fazendo faculdade tem que se abrir para mudanças. Psicólogo é um ser da mudança também, né? Ajuda pessoas na autotransformação. Então, nós também precisamos, né? Tá aberto e falar, nossa, vou para uma cidade X. Lá não tem, a prefeitura fez um concurso, abriu um concurso. Tem muitos concursos de prefeituras, né? Se a gente ficar atento, pode prestar com psicólogo, né? Que precisam de psicólogo. E então, acho que assim, você tem que olhar o mercado para ver se está saturado ou não. Se a demanda lá é alta ou não. Isso daí, às vezes, os próprios profissionais da cidade te falam, né? Se tá, se não tá. Mas eu ainda vou dizer uma outra coisa. Eu não me preocupei com isso. Porque eu formei em Uberlândia já tinha muitos psicólogos, e eu nunca me preocupei se ia ter espaço ou não para mim. O que eu preocupava é assim, o que me movia eu vou contribuir para a vida. Eu sou um profissional que eu vou ajudar as pessoas. E aonde for preciso, eu vou estar. E eu vou ter o meu espaço. Eu nunca acreditei que eu não tivesse meu espaço. Eu sempre mobilizei de autoconfiança mesmo. Eu falei, não, eu vou lutar pelo meu espaço. Porque tem gente que desiste, sai da psicologia e não acha e já desiste. Por isso a gente tem que fazer as conexões com as pessoas, com os profissionais, com diversas áreas, né? Eu tenho amigos médicos, então, que às vezes os médicos também nos encaminham pessoas, ou eles passam uma lista e me colocam lá no nome, um dos nomes do psicólogo da lista. Então você vai fazendo suas parcerias ao longo do tempo, né? E isso me ajudou muito. Então eu vim para Patrocínio, por exemplo, há 20 anos, né? E aí não tinha tantos psicólogos homens, por exemplo. Hoje já tem mais, né? E aqui nem tinha o curso de psicologia ainda, hoje já tem. Então tem muitos profissionais de psicologia aqui hoje, mas eu sempre acredito assim, no meu valor, no meu espaço, falar, quem quiser, né, vai procurar você vai se divulgar. Hoje a gente tem internet para se divulgar, tem psicólogos que trabalham na internet, dando cursos, aqueles cursos que a gente compra na internet, tem psicólogos vendendo o curso na internet. Então hoje abriu a internet também, um online, com chance de você se divulgar e poder trabalhar, né? E além disso, o mercado ainda está aquecido. Eu nunca pensei assim, o outro, não vai ter espaço porque tem gente de fora. Não, eu sempre pensei, eu com o meu potencial. Eu amo o que eu faço, então vai ter um lugar para mim. E eu amo o que eu faço, mas eu estudo pra caramba também pro que eu faço, né? E entrando nessa área, assim, foi difícil para você crescer nessa profissão? Tipo, ou foi tranquilo? Não, o crescimento na psicologia, desde a minha época, assim, é mais ou menos para você se estabilizar 5 anos. Hoje talvez diminuiu para 3, porque está muito aquecido, né? Mas a estabilidade. O que é estabilidade? No meu caso, eu fui para a área clínica. Depois eu saí da escola, fiquei um tempo trabalhando em escola, 10 anos, e eu fui para a área clínica. E aí foi mais ou menos uns 3 anos, 5 anos, para essa coisa assim de entra um cliente, sai outro, entra um, sai outro. Hoje eu não tenho essa coisa de evasão. Não, acabou meus clientes, nunca fiquei sem, né? Não, sempre tive clientes ali comigo, trabalhando, vendo, saía mas aí uma pessoa indicava, e sempre foi por indicação. Eu nunca precisei tanto me divulgar assim. Eu já estava na escola, e aí a escola aqui em Patrocínio que eu trabalhei acabou me ajudando a divulgar muito o meu trabalho, né? Que na época era o Colégio Prisma, né? Prisma Coque aqui, né? Uhum. E aí, de lá, as pessoas foram me procurando, assim, sugerindo, e aí eu resolvi montar um consultório aqui. E essa é outra coisa também, eu nunca tive medo de montar uma coisa para mim, assim. Na hora que eu tive um cliente, quando eu tive um cliente, eu chamei uma amiga minha e falei, não, você me cede, a gente fala sublocar, né? Deixa eu sublocar o seu espaço, quer dizer, eu uso 1 hora daquela sala daquele psicólogo. No caso, era de uma amiga minha da psicóloga, né? E aí ela falou, não, pode. Aí eu pagava um determinado valor para ela para eu usar aquele horário dela. Então, tipo, eu alugava lá uns 5 horários, pagava por 5 horários por semana,
E foi assim que eu terminei. Quando eu tive 5 clientes, ou seja, 5 horários com ela, aí eu montei minha sala lá em Uberlândia. Então, assim, eu não, tive um cliente, eu falei, eu vou trabalhar, eu vou valorizar. E o meu cliente tinha 13 anos, o primeiro. Meu primeiro cliente ele tinha 13 anos de idade. Então, foi assim, e ele veio até mim numa palestra que eu fiz voluntária. Então, eu saí da psicologia, eu já saí trabalhando numa escola. E eu comecei a fazer palestras voluntárias em diversas instituições. Eu era voluntário num asilo. E aí, o pessoal do asilo gostou de mim e me chamou para fazer palestra, para treinar. O asilo era muito grande lá, para treinar os funcionários do asilo, em termos de relacionamento humano, assim, entre eles e tal. Então, a primeira... E a partir disso, uma das funcionárias queria uma terapia para o filho dela. Tinha 13 anos. Aí eu comecei... Ela me procurou no final da palestra. A palestra era voluntária, para eu atender o filho dela. Eu já trabalhava na escola. Aí eu comecei a trabalhar na clínica. Aí eu levei clínica e escola por um tempo. Mas essa coisa... Eu até falo, lá na UFA, eu já fui falar para os alunos da UFA. Assim, gente, eu fiz palestras voluntárias. Eu, fui fazendo... Tudo que eu surgia, que eu podia ajudar, eu ia fazendo. Até ir fazendo meu nome, a clientela, né? É isso. E uma pessoa que, tipo assim, começa a consultar com você, você tem uma média de anos pra fazer? Ou você acha que é, tipo, pra vida toda, assim? Assim, por um bom tempo. Vou começar a fazer uma consulta com você. Daqui... Não estimando um tempo, mas, tipo, daqui 3 anos você já tá boa. Ou você começa, tipo, são várias sessões até eu achar que tá bom, ou nunca tá bom, assim, só Como pra que saber. você geralmente sabe que aquele paciente, tipo, conseguiu evoluir ou falar, não, agora acho que ele consegue... Esse saber é durante a sua prática, né? Como é que eu sei que a pessoa já evoluiu? Pelo que ela conta da vida dela, pelo aquilo que ela tá fazendo, pelo que ela já está realizando, ou pelo que ela já desenvolveu de emoção. Estou conseguindo falar mais do que eu sinto. Depende do objetivo. No meu caso, gente, depende de cada abordagem. Quando a gente fala abordagem, é aquilo que a gente estuda. Eu estudei uma área da psicologia, a área humanista, e dentro da área humanista tem um braço lá chamado análise transacional, né? Que eu vou falar assim. E aí eu estudei a análise transacional e ela é uma abordagem mais prática, mais objetiva, né? Ela ajuda a pessoa é uma terapia mais breve que a gente fala. Então, a terapia breve é uma terapia mais rápida. Ela não é uma terapia a longo prazo, por exemplo, como a psicanálise, que você pode ficar mais tempo, né? Para cada pessoa, eu falo assim, cada pessoa tem uma terapia que encaixa para ela. Ela se adapta melhor. Então, hoje, né, a gente tem a psicanálise, aí o pessoal fala da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem o psicodrama, a gente tem a gestalt terapia, a gente tem a terapia ericksoniana, que é a hipnoterapia, né? A gente tem a psicologia transpessoal, hoje a gente tem, no meu caso aqui também, a análise transacional, né? A gente tem também a psicologia positiva. Então, você vai olhando os diversos campos teóricos. Você estuda aquele campo teórico, né? Aquela teoria, igual vocês têm matemática, física, química e tal, né? Você escolhe uma, vou escolher, sei lá, da física, vou escolher a ondulatória, né? Tem ondulatória, tem um movimento uniforme, não tem isso na física? Tem cinemática, sei lá como é que fala isso, nem lembro mais. E aí, acho que como tem, por exemplo, as áreas da física, tem na psicologia as áreas que você escolhe para você poder trabalhar, né? E aí depende de cada área o tempo. Vou te falar comigo, uma média. Comigo, uma média boa que eu acho de terapia é mais de 6 meses, até 1 ano, mais ou menos, né? Comigo o pessoal fica assim 8 meses, 1 ano. 1 ano eu acho já bom. Aí quando dá um certo tempo, aí eu já coloco de 15 em 15 dias a pessoa, que eu acho que ela não precisa, ela já tá lidando melhor com as dificuldades dela, entendeu? Uhum. E quanto seria, tipo, mais ou menos uma consulta, o preço, assim? Porque eu acho que tem muita gente que gostaria de fazer algumas consultas, mas eu acho que talvez quem vai fazer psicologia também gostaria de saber, tipo, quanto você recebe mais ou menos, quanto é cada consulta, só para ter uma noção. Isso aí você está falando da área clínica, né? Isso. Hoje eu estava pesquisando para vocês também, olha, o piso médio, se você for trabalhar numa instituição, né,
sei lá, numa escola particular, numa empresa, né? Num hospital, numa instituição da prefeitura, o piso, mais ou menos, é R$ 3.300. É o que está na lei, é lá, 3.300 para a gente ganhar por 40 horas semanais, trabalhando, 40 horas. Isso já, na clínica, aí quem coloca o preço é o terapeuta, é o psicólogo, na verdade. Ele é que coloca o valor. Claro que se eu estou começando, eu coloco um valor menor. Se eu estou começando, eu ainda estou treinando, eu estou aprendendo, né? Tem que estudar mais. É um valor. Se eu já tenho mais tempo, mais experiência, mais conhecimento, mais cursos, aí eu cobro mais. Então, se você quer um profissional, um bom profissional, ele vai te cobrar um pouco mais de valor, né? Hoje, eu vou te falar uma média entre R$250 e R$350 é essa média desse profissional hoje aqui em Minas, né? Porque para São Paulo isso muda, vai para R$400, R$500 sessão, tá bom? E se o profissional é muito renomado, aí ele é mais alto ainda o valor. Mas eu tô te falando a média boa, assim, R$250 para cima, já é um profissional que ele já tá um pouco mais andado, já tá mais a sessão, né? E a média? Como é meio parecido com a sessão do médico, né? A maioria, a média dos médicos é R$300 a sessão, 350, 400, né? Mais ou menos isso. E a média por mês, mais ou menos? Tipo, varia muito ou é mais ou menos constante? O que é média que você fala? De quanto você recebe por mês. Porque pode ter um mês que tem muitas consultas, outro mês tem menos consultas. Tem alguma coisa assim do tipo? Não varia tanto, né? Porque às vezes a gente fica com o mesmo número de clientes por um tempo. Né? Tenho 5 clientes. Então, aí depende do seu valor. A média vai depender do quanto cada profissional cobra. Né? Eu vou te falar, vamos pensar, R$250, sei lá, aí a pessoa tem que ter assim, se ela tem 10 clientes, aí 10 clientes, R$250, dá R$2.500 por semana. 2.500 vezes 4 semanas, R$10.000. R$10.000. Entendeu? Mas isso depende de cada profissional, né? De quanto que cobra cada um. Eu não posso te falar uma média porque eu não sei como é que tá. Os profissionais daqui, por exemplo, eu não sei quanto que eles estão cobrando pra gente falar de média. Mas aí uma coisa eu posso te falar, a área clínica, se você dá certo nela, aí você ganha melhor, até do que qualquer instituição. Entendeu? Aí a área clínica, para mim, é a área que paga melhor se você for um bom profissional, tiver uma boa clientela, tiver um nome, tiver uma experiência. Ela paga melhor com o tempo. Talvez você comece ganhando até menos que um psicólogo que trabalha numa empresa. Mas com o tempo, se você vai aumentando o seu número de clientes, se você dá cursos, por exemplo, que aí dá curso... Você pode dar curso para alunos da psicologia, você pode dar curso para a comunidade, você pode dar curso na internet. Aí você vai ganhar muito mais. Entendeu? Porque aí você ganha por pessoa. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer. Isso que eu ia dizer. O psicólogo pode fazer muitas coisas. Eu vou dizer uma coisa que caiu no meu colo, que eu não fazia antes e que hoje eu uso da psicologia para fazer. Eu faço casamentos. Sou celebrante de casamento. Então eu faço casamentos usando todo o conhecimento da psicologia que eu tenho. Para falar sobre casal, para falar de família, que eu sou terapeuta familiar, né? Então, acho que também a gente pode transitar para outros lugares. Por exemplo, na Módulo, eu tenho um quadro aqui na Módulo chamado Minutos de Psicologia, né? Então, você pode ir para a área, por exemplo, da comunicação. Eu já trabalhei num jornal aqui fazendo uma coluna semanal para um jornal aqui de patrocínio. Acho que chama Jornal de Patrocínio, eu não lembro agora. Esqueci o nome do jornal. Então, tinha uma coluna que eu escrevia por semana sobre um assunto. Né? Então, são coisas que a gente pode fazer que vai surgindo, assim, que é muita coisa que a gente pode entrar, sabe? Muitas áreas, muitas oportunidades que tem porque a gente cuida do emocional, né? Das relações humanas. Então, é muita coisa que a gente pode fazer nesse sentido. Quais foram, as dificuldades que você enfrentou durante o período que você estava estudando psicologia e também sendo um psicólogo, assim, quando você estava se estabilizando? Nossa, já me fizeram essa pergunta.
Não, durante a psicologia, a minha dificuldade era conseguir estudar para as matérias que eu não gostava. Eu tinha muita dificuldade de levar até o fim, assim, estudar, mas eu levava, muita perseverança, assim. Eu tive dificuldade, às vezes, a dificuldade veio de alguns professores também, que não ensinava direito a gente, sabe? Tinha dificuldade de passar o conhecimento. E aí isso me travava, acho que, de entender aquele tipo de conteúdo. Mas assim, na escola você gostava era mais de humanas? Tipo, seu interesse era mais em sociologia? Quando eu estava na escola, sempre. Sempre, Quando né? eu estava na escola, eu História. amava português, a área de comunicação, eu amava português, amava redação, amava escrever, tanto psicólogo tem que escrever muito, eu ia falar isso, a gente escreve muito, né? Porque tem que escrever sobre o cliente, tem que escrever sobre a teoria, sobre aquele assunto, fazer a palestra, escrever. Você tem que Então, gostar mesmo, porque se não gostar de escrever... Tem que gostar de escrever. Se não gostar de escutar, aí... Não gostar de escutar também, aí se perde um pouco. Você tem que ir para uma área que eu não sei nem falar qual, viu? Mas eu acho que essa coisa as áreas de humanas, sociologia e filosofia eu amava. Na minha época não tinha sociologia e filosofia na escola ainda, não era obrigatório ter. Então eu não vi Mas sociologia e tem muita filosofia. E escola aqui depois que não começou. tem ainda. Tem, né? É verdade. E aí o que acontece? Eu vi e antropologia, por exemplo, que é o estudo das culturas. O estudo dos diversos povos, as culturas dos diversos povos. Nossa, eu amava isso. Antropologia, sociologia, filosofia. Na verdade, a psicologia é filha da filosofia, vem do pensar, né? Que é a mãe da psicologia, é a filosofia. Então, essas áreas das humanas, tanto que gente, vocês vão ver matemática só no básico, assim, um período só, entendeu? Mas a gente tem português na psicologia. Você tem a disciplina português. Essa matemática que aparece é o quê? Tipo, conta básica? Né, a matemática é um pouco mais profunda do que o que a gente vê no ensino médio, não é a do ensino médio. A gente vê outras coisas lá que eu nem lembro mais o que, para você ver o tanto que eu gostava de matemática. Matemática e estatística, a gente tem introdução à estatística, eu estava vendo, até hoje tem, para você fazer pesquisa. Mas é coisa que nós que gostamos de humanas conseguimos fazer. Sim, não, consegue fazer, não é aquela assim, coisa difícil, não. Dá para fazer. Mas tem anatomia, por exemplo. Anatomia é para você conhecer o corpo humano. A gente vai fazer um período de anatomia. Nós vamos fazer fisiologia também, da área de biomédicas, né? Da área de saúde. Na verdade, nós somos da área de saúde, mas da área assim, de medicina, a gente faz fisiologia e anatomia. Tanto que são os professores da medicina que dão aula na psicologia, né? E a dificuldade depois que eu saí, gente, eu tô tentando lembrar qual que é a dificuldade que eu tinha depois que eu saí. Eu acho que era de cobrar o que eu merecia, cobrar o meu valor. Acho que a maior dificuldade que eu tive é assim, medo de aumentar meu valor da minha sessão. Acho que esse era o meu medo. Assim, não, eu vou poder aumentar agora, será? Eu nunca tive outros medos. Eu acho que a minha maior dificuldade era essa, botar preço no meu trabalho. Não, o resto, acho que não. A gente fica com dó. Não sei. Não, dó eu não tinha dó, não. Não tinha dó de cliente, não. Dó de cobrar também não. Não dó de cobrar, mas tipo, não sei, às vezes a gente fica pensando, acho que eu tô forçando demais, mas aí você para e pensa, acho que não. Não, é assim, depois que eu formei, a minha dificuldade era de botar o preço. Depois que eu botava o preço, aí eu cobrava da pessoa. Eu não tinha muita dó, assim, nossa, não vou... Porque eu já tinha dificuldade de cobrar, entendeu? De cobrar o valor, até eu botar um valor que é o meu valor, que eu acho que é o que eu mereço, né? Que é fruto do meu trabalho, eu demorei um pouco. Então, a minha maior dificuldade foi essa, gente. O resto eu não tive, não. Assim, que eu lembro aqui de abrir o espaço, de atrás de espaço, de... Não tô lembrado. E qual que é a diferença de psicólogo para psiquiatra? O psiquiatra é uma área, um braço, né, da medicina. Então, para você ser psiquiatra, você tem que prestar vestibular para medicina. Você tem que fazer medicina para ser psiquiatra. E a grande diferença, como o psiquiatra ele é um médico, ele vai cuidar mais dos transtornos mentais no nível orgânico. Ou seja, das interações ali do cérebro,
da falta de vitamina, ele vai trabalhar com essa desarmonia, eu vou dizer assim, dos neurotransmissores, sabe? É uma coisa muito mais orgânica, fisiológica. Esse o psiquiatra vai trabalhar. Então, eu vou trabalhar com a depressão usando um remédio, vou trabalhar com a ansiedade usando um remédio. É nesse sentido que ele faz. Existem psiquiatras que fazem uma formação em psicanálise, que é um dos braços da psicologia, que você não precisa fazer psicologia, assim. Você pode fazer psiquiatria e fazer formação em psicanálise, né? Então, existem psiquiatras que também atendem a área emocional dessa forma. Até onde eu sei. Eu posso estar sendo leigo aqui, mas até onde eu sei é isso, né? E aí a diferença é que um é da medicina e o outro você presta a psicologia mesmo, que aí o psicólogo ele não receita remédio. Se você vê um psicólogo receitando remédio, ele tá errado. Isso aí o CRP pode até caçar a carteira dele, né? Agora, o psiquiatra não, ele receita um remédio, ele é médico. É por isso que... Essa é uma diferença que é básica para todo mundo entender, assim. Um receita o remédio, o outro não, né? Tanto é que muitos psiquiatras falam, você precisa de terapia, encaminha para o psicólogo. É isso que eu ia perguntar agora, que às vezes acontece o contrário, tipo, tá no psicólogo, aí ele fala, às vezes você precisa, não sei se isso acontece na real, né? É tipo, vou te encaminhar pro psiquiatra. Também, a gente também encaminha pro psiquiatra quando a pessoa, por exemplo, tá no nível de ansiedade alto, de depressão alta, e a pessoa não consegue sozinha mais dar conta de si, aí a gente encaminha ela para um psiquiatra. Aí tem que entrar com medicamento, para o medicamento segurar aqueles sintomas, né, na pessoa. Oi? É crise que fala? É uma crise. Pode ser uma crise. Durante uma crise, a gente pode encaminhar a pessoa para o psiquiatra, mas às vezes a pessoa precisa por um bom tempo, principalmente quando tem muitos traumas, né? Quando traumas da família, suicídios, perdeu alguém, um acidente, uma doença, né? Uma pandemia, às vezes, né? Pandemia, os psiquiatras estão sem horário, né? Não tem, você tem 3 meses, tem horário com o psiquiatra, que é muita gente que ficou ansioso, que deprimiu, né? São os transtornos mais clássicos da nossa contemporaneidade, eu falo, né? Eu ia perguntar sobre como que dá para saber se o paciente ele precisa ser encaminhado para um terapeuta, um psicólogo, ou que para um psiquiatra, né? As diferenças, assim. Tá, eu vou te falar uma coisa que é meu ponto de vista também, muito pessoal. Quem está no psiquiatra, eu acho que precisaria estar sempre com um acompanhamento psicológico para entender os motivos dele estar criando aqueles sintomas de ansiedade, de depressão, né? Essa é uma coisa. Então... Você fez uma outra pergunta? Da diferença, se dá para saber se o paciente é para ser encaminhado para um psiquiatra ou para um psicólogo. Se ele está comigo, eu geralmente eu procuro ajudar a pessoa a se equilibrar para não precisar de um remédio, para não precisar, né, constantemente de estar se submetendo a um tratamento com com remédio, como é que a gente fala? Com remédio alopático, né? Que é o remédio mesmo. E agora, isso depende de estudo, né? Você fala, como que a gente vai saber? Aí você tem que estudar. Você tem que saber. Não é um amigo, né? O psicólogo não é um amigo. Eu acho que você precisa. Não é o que eu acho. Você está apresentando sintomas. Aí a gente estuda a frequência, a linguagem, o jeito do pensamento, como que fica o corpo, como que estão as relações afetivas. Isso a gente vai criando um diagnóstico para saber como que se a pessoa precisa de um psiquiatra ou não. Se ela estiver no meu consultório, por exemplo. Eu perguntaria, quanto tempo você está sentindo essa tristeza? Né? Como que tá? Você está comendo direito? Como que tá? Você está com amigos? Você tem alguém que se desabafa? Você tem... Então, você tem lá as perguntas que você faz, né? Perguntas estudadas para você poder saber se aquela pessoa fala, olha, eu acho que você precisa de um psicólogo, um psiquiatra agora. Que se você não conseguir controlar o seu comportamento, né? Esse sintoma, essa ansiedade, essa sufoco, você procura um psiquiatra. E que conselhos você daria para alguém que quer seguir a área de psicologia? Então, né, acho que
Eu sou suspeito para falar disso, porque eu vou puxar muito sardinha. Primeiro, eu acho uma profissão maravilhosa. Quem escolher psicologia tá... eu acho que é um profissional essencial, assim, hoje. É essencial, assim, a gente ter um psicólogo, a gente poder ter alguém que a gente conversa, que nos orienta, que nos ajuda a clarear nosso problema, né? Que tá ali junto da gente, na nossa jornada. Gente, eu conheço, assim, a pessoa melhorando, né? Você imagina, você tá com alguém... Tô falando clínica... Mas isso também vale na escola, porque na escola eu trabalhei com projetos com alunos, foi maravilhoso, projeto de autoestima, meditação, projeto de teatro voltado para a expressão do ser, das emoções, né? Trabalhei com isso, orientação profissional na escola. Então, hoje, eu acho que é um profissional muito essencial, mas se você estiver na clínica, por exemplo, como que é legal você ver a pessoa se transformando, ela melhorando os relacionamentos, ela saindo mais feliz do que ela entrou, mais aliviada, sabe? Ela conseguindo os sonhos dela. Gente, eu tinha um cliente que eu ajudei ele ajudei no sentido assim, a comprar um carro, porque ele nunca o sonho dele era ter um carro e dirigir. Mas ele, com 50 anos, ele nunca tinha dirigido um carro. Ele não conhecia aeroporto, né? E o sonho dele era viajar de avião. Ele nunca tinha viajado de avião. E você, durante a terapia, aí, ajudando a autoestima da pessoa, né? Que o psicólogo trabalha muito com autoestima. Ajudando na autoestima para a pessoa conseguir realizar o sonho, fazer o que ela tem vontade, se libertar do medo da desaprovação das pessoas, né? Se libertar da opinião da família. Ser quem você puder, ser quem você é, sem medo. Você tá tudo bem ser você. Você ir buscar aquilo que te realiza, né? Tá tudo bem você se livrar dos preconceitos, dos padrões da cultura. Então, a gente ajuda, a gente protege a pessoa disso. Então, um conselho que eu dou é, primeiro, que se você escolher psicologia, você vai estar trabalhando com o material mais rico, que é o ser humano, né? Você vai estar trabalhando com o humano. E quando a gente trabalha com o ser humano também nos humaniza, ele também nos deixa mais humano. Eu fico ouvindo as dores das pessoas e isso me deixa mais sensível, me deixa mais humano, me deixa mais humilde, me deixa menos julgador das pessoas, sabe? Com menos preconceito. Olha o tanto de aprendizado que tem. Porque não, essa pessoa tem esse tipo de problema, eu não vou atender não porque eu não concordo, ela está errada. Isso não é um bom psicólogo, entendeu? A gente não fica rotulando as pessoas em certas e erradas. Isso é enquadrar. As pessoas, elas querem se desenquadrar, sair da forma. Elas querem se libertar das dores. E se você tem esse tipo de olhar, não vai funcionar. Então, você precisa gostar das pessoas, gostar do ser humano, assim, de trabalhar com esse material riquíssimo, a dor, a ferida. Mas também as potencialidades, né? Eu acho que você também vai descobrir, vai olhar para a pessoa e falar, nossa, olha o talento que ela tem, incentivar aquilo, estimular aquilo na pessoa, gostar de ouvir as pessoas, né? Para ser um bom profissional, né? Conselho que eu daria, você se libertar aos poucos dos seus preconceitos, seus julgamentos. Tudo isso ajuda de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes eu falo para o cliente assim, olha, eu não vivo a sua história, mas eu consigo entender sua dor, porque eu estou me colocando no seu lugar. Ontem eu falei para um cliente meu, eu falei assim, nossa, você foi muito corajoso em dar conta de terminar o seu relacionamento afetivo com a sua namorada, porque não é fácil terminar relacionamento, precisa de muita coragem. Então isso é uma coisa que você tem muita coragem, tem autoestima nesse sentido. Você teve autoestima, você se valorizou nesse relacionamento, mesmo que não você terminou. Então, é isso. É você poder ajudar as pessoas. Um conselho que eu dou se você gosta de ajudar, mas não é ajudar a ter dó. Tô com dó, coitada dessa pessoa, deixa eu lá resolver o problema. Não é isso. Nós vamos aprender na psicologia, você vai aprendendo a separar você do problema da pessoa. O problema da pessoa é da pessoa, não é meu. Eu vou ouvi-la, vou ajudá-la, mas não vou levar aquilo para minha casa e falar, nossa, como é que você chama mesmo? Como é que você chama? Maria Luísa. Maria Luísa. Nossa, gente, Maria Luísa falou que ela vai... quer prestar psicologia, será que ela vai dar com... Ai, meu Deus, estou preocupado. Não, saiu 50 minutos seus, que dura uma sessão, 50 minutos, vem outra. Aí eu dou um tempo para atender outra pessoa, e aí é outra dor, outro tipo, outra coisa completamente diferente. É com a mãe o problema. Não é se vai escolher ou não psicologia, é outra coisa.
Então, eu não tô lá, vou levar o problema dessa mãe também. Não, eu vou... Não. Não, aí você fica doido. Aí a gente fica doido, né? Então, nós vamos aprendendo a separar a gente do problema da outra pessoa. Então, acho que você precisa gostar de pessoas, gostar de ouvir pessoas, aprender a empatia, sair do seu julgamento. E uma coisa, você quer ser psicólogo? Você precisa de psicólogo. Você quer ser psicólogo? Você vai precisar trabalhar você. Porque quanto mais você se aprimorar, um professor meu dizia, você só leva a pessoa até onde você chegou. Então, se eu cheguei no 5 em 10, eu só vou levar meu cliente até o 5, que é até onde eu consegui chegar. Eu, Leonardo. Então, eu tenho que me aprimorar. Aí eu cheguei no 7 agora. Então, o próximo cliente eu consigo levar ele até o 7. Cheguei no 8, entendeu? Então, eu só posso levar meu cliente até onde eu conseguir chegar dentro de mim. Com o meu desenvolvimento pessoal. Então, quem vai fazer psicologia, se prepare para fazer terapia. Vai precisar cuidar de você, como um todo. E não há coisa melhor nessa vida, eu falo para todo mundo, do que a gente cuidar da gente. Porque se a gente cuidar da gente, e o psicólogo é a pessoa que ajuda a gente a cuidar da gente, se a gente não cuidar, você não vai melhorar suas relações, você não vai melhorar a relação sua com sua família, com seu trabalho, com seu dinheiro, com você mesmo, com seu marido, com seu namorado, você não melhora. Então, à medida que você investe em você, para mim tinha que ser assim, prioridade, número 1. Eu investi em mim. E o resto, como eu me dou amor próprio, eu trabalho meu amor próprio, aí o resto vai vir por consequência. E quem é o profissional que ajuda nisso? É o psicólogo. Para mim é o maior profissional que ajuda a desenvolver o amor próprio, por exemplo. Não estou falando que é o melhor, mas é um dos que trabalha muito bem com o amor próprio, né? Que ajuda a pessoa a se desenvolver, a cuidar de si. Tem mais perguntas? Tem, mas... Tá. Mas deixa eu perguntar. Tipo assim, como você falou que sua vida é muito corrida, você deixa um lugar para você cuidar de você mesmo. E você falou que, tipo... Ai, sei lá, calma aí, deixa eu reformular minha frase. Você tem muitos clientes, tipo, que você atende todo dia. São, tipo, 50 minutos, você descansa 10, 50 minutos todo dia. Quantas horas você trabalha, mais ou menos, por semana? Então, isso também depende do... Porque hoje, assim, eu cheguei num tempo de trabalho que hoje eu só atendo, assim, de 4 a 5 pessoas por dia. Então, eu trabalho 5 horas por dia durante 4 dias. Então, dão 20 horas por semana que eu trabalho. E o resto eu fico livre. Livre, assim, às vezes eu estudo o caso do paciente, né? Às vezes eu tô dormindo, eu tô divertindo, eu tô jogando, né? Eu tô ficando com os meus amigos, conversando à toa. É isso. Então, hoje, eu consigo atender 5 pessoas por dia, mas tem colegas meus que atendem 10, 15. Cada um de um jeito. Eu prezo a minha... Esse é o que eu consigo hoje trabalhar bem. Quando eu atendo 6 pessoas, eu já fico cansado mentalmente. Nossa, eu fico muito desgastado. A 6ª pessoa do dia, eu atendo ela assim na marra, mas eu atendo, entendeu? 6 eu consigo. Mas eu já entendi isso. No meu corpo consegue até 6. Mas eu gosto de atender de 4 a 5. Mas se precisar, eu aumento um dia. Um horário. Mas é isso, a gente tem de manhã à tarde e à noite. Eu não trabalho muito de manhãzinha, porque eu não gosto. Eu fico muito sono, 7 da manhã, 8 da manhã. Eu gosto de atender a partir das 9. Eu não gosto de atender depois do almoço, porque eu fico muito sono depois do almoço. Vocês estão vendo que eu gosto de dormir, né? 1 da tarde eu não gosto de atender. 2 da tarde também não, mas depois eu já fico bem. Aí eu já fico bem até 10 da noite. Aí tem vezes aqui em Patrocínio, por exemplo, eu saio 10 da noite. Entendeu? Eu começo de manhã, mas aí eu tenho os intervalos, esses que eu não trabalho, né? E eu também não abro mão do meu café. Se eu não tomar café da tarde, eu não fico... tem que trabalhar muito, nem zelo do meu corpo. Não, é o contrário. Eu zelo de mim, eu durmo um número de horas suficiente, entendeu? Então, hoje, Leonardo, né? Com 20 anos de trabalho. Mas quando eu comecei, não. Quanto mais eu tinha, mais eu ia atendendo ali, porque eu precisava de dinheiro, de fazer minha vida, comprar meu carro, comprar meu apartamento, comprar minhas roupas, né? Sair da minha casa, dos meus pais. Então, eu precisava trabalhar muito. Eu trabalhava muito.
Eu trabalhava no colégio e no consultório. As duas coisas juntas. E ainda tinha tempo para fazer meus estudos, tinha que viajar para estudar. Então, no início da carreira, eu plantei mais. Hoje, eu vou plantando assim, de tempos em tempos. Sabe quando você quer Você tá lá, sei lá, eu não trabalho com café, mas sei lá, você vai plantar um monte de café de uma vez. Aí depois de tempos em tempos, eu não vou mais de vai ser daqui 2 anos eu planto faço outra colheita. Sabe, aí vai melhorando. É isso. Então é isso, obrigada por participar do nosso Podferas. A gente agradece muito, tenho certeza que você ajudou muitas pessoas, só não do ABC, mas também como de outras escolas, a ficar um pouco mais perto de descobrir o que vai querer, assim, estudar, né? Fazer uma faculdade. Então, muito obrigada. O ABC e todos os estudantes agradecem. Eu queria dizer, assim, uma coisa, 2, na verdade. Eu acho que, assim, primeiro eu queria dizer para vocês sobre o meu Instagram, que é Léo Nogueira Psicólogo. Lá eu coloco muitas coisas de psicologia. Quem quiser lá seguir, vai ver lá, assim, alguns posts, alguns textos. Tem o programa aqui da Módulo FM, né? Os minutos de psicologia lá, que eu falo várias coisas de psicologia, que tem a ver com relacionamento humano, né? Também pode olhar isso lá. Então, eu queria pedir, assim, para as pessoas que querem ver mais sobre psicologia, que é só entrar lá no meu Instagram, Léo Nogueira Psicólogo, e aí vai seguir seguir as minhas instruções lá que tem da minha área, né, de psicologia. E eu quero agradecer também a todos vocês, né, pelo trabalho de vocês. Quero reiterar que eu vou mandar a grade curricular para vocês verem que disciplinas tem, né, na psicologia, para vocês poderem ver melhor. E eu estou sempre aberto, gente, precisando, se quiser depois me procurar em particular, também pode, para a gente conversar, né, sobre psicologia ou não, mas vocês têm essa liberdade para isso, viu? Obrigado, agradece ao pessoal da direção da escola, tá? E parabéns de novo para vocês por esse trabalho, que eu amei, adoro falar, vocês viram? Deixar eu vou falando mais, né? Eu tô aqui com o pessoal da produção aqui, né, Henrique? Se der, eu fico aqui, eu adoro rádio também, eu vou falando aqui até mandar parar. Então é isso, muito obrigada, viu? Falou, até mais.